Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas. Aula 2 de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. E o tema que nós vamos discutir é o método de Maquiavel. Bom, como eu tinha já colocado em sala de aula, né, quando a gente faz uma análise acerca da produção teórica desse autor, desse grande pensador, nós vamos observar que há um questionamento, né? Como estabelecer a ordem? E, com efeito, quais estratégias, ações e comportamentos o príncipe, ou seja, a liderança política, deveria lançar mão para permanecer mais tempo no poder. Nós vamos observar que não só no livro Príncipe, que foi escrito em 1513, mas como em outras produções desse autor, né, que ele resguardou uma reflexão acerca da política, nós vamos constatar esse questionamento aí que vai nortear o raciocínio desse grande pensador, né? E como ferramenta metodológica, no afã de dar esse suporte ao príncipe na condução dele ao poder, nós vamos observar que Maquiavel criou o método Veritas Effectuale. Em português, significa verdade efetiva das coisas. O que consistiria esse método? De acordo com Maquiavel, para a gente compreender a política, a gente deve romper com toda uma tradição que se constituiu no Ocidente, né, que o precedeu, uma tradição que se desenvolveu inclusive na Grécia Antiga, uma tradição que idealizava a política, né, que criava um modelo ideal até para a formação da sociedade. A gente vai observar muito essa característica, né, essa ideia de pensar a política, né, muito no livro do Platão, A República, né, essa idealização da política. Maquiavel, portanto, ele rompe com essa tradição. Para ele, para a gente compreender a política, torna-se necessário a gente observar a realidade como ela é. Inclusive no texto que eu sugeri para que vocês lessem, né, que é um dos capítulos do livro O Clássico das Ciências Política 1, o segundo capítulo, né, a autora que comenta a obra do Maquiavel, ela vai ressaltar muito esse aspecto, né, o aspecto metodológico da teoria desse autor. Vamos partir da realidade concreta para entender a realidade concreta, né? Maquiavel, enquanto estudioso, ele se baseou muito nos estudos históricos e a partir dos eventos que ele estudou, né, das circunstâncias que ele avaliou, né, dos grandes estadistas, né, como Alexandre o Grande, né, como os imperadores, né, de Roma, né, Júlio César, um deles, né, a partir da experiência desses grandes líderes, o Maquiavel ele vai observar os comportamentos que são condizentes, né, com a vida na política e aqueles comportamentos, aquelas condutas que o príncipe deveria se distanciar nesse projeto de dominação, nesse projeto de ficar mais tempo no poder. Em síntese, o método verdade efetiva das coisas é o método que vai observar a realidade como ela é. E a partir dessa observância concreta, dessa análise direta e objetiva, aí sim nós teremos condições de pensar sobre a política. Vou dar um exemplo. Se nós fôssemos observar a política atual no Brasil, né, nós não partiríamos, né, de uma visão idealizada da política. Nós partiríamos da forma como a política partidária está se constituindo em nosso país. Ok? Daqui a pouco eu volto falando um pouquinho sobre o método, a visão do político virtuoso de Maquiavel.